Minha amiga, meu amigo, aonde há a democracia plena, é natural e aceitável que haja situação e oposição, que ambas podem até pensar diferente, no todo ou em parte. Porém, o objetivo há de ser o mesmo. O ponto de chegada é o mesmo. O que diverge é o caminho a seguir para chegar a esse objetivo. O que estamos vendo aqui no Brasil hoje não é o exercício da oposição. Não. O que vemos é uma oposição não ao governo, mas sim ao Brasil. Um objetivo claro de desestabilizar, de arruinar e de pôr em descrédito o nosso país. Olha, senhores, aquilo que se chama de oposição, na verdade, nada mais é que uma organização de pessoas com claro objetivo de cometer crime de lesa pátria sobre o falso manto da oposição. No dia de hoje, no domingo, nesse domingo, dia 29, após as manifestações pelo Brasil, em que os brasileiros foram para as ruas para pedir a volta ao trabalho, houve uma reunião entre Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, deputada Joyce, Fernando Henrique Cardoso, Witzel, governador do Rio, João Dória do estado de São Paulo, e pasmem os senhores. Nessa reunião, embora a Constituição não permite esse tipo de atividade, lá estava também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. E ali, senhores, o que foi discutido? Alguma coisa para tirar o Brasil do país, para tirar o Brasil do buraco em que se encontra? Não. Lá o que foi discutido, tramado, foi o impeachment de Bolsonaro. Isso mesmo. Há uma outra figura que esteve presente nesse evento que eu já ia esquecendo. O presidente da OAB, o Santa Cruz. Ficou acordado que o Santa Cruz vai entrar com um pedido de impeachment e o Rodrigo Maia vai aceitar a admissibilidade. E em contrapartida, ele vai ter o direito, eles vão criar um mecanismo que dê a ele o direito de tentar a reeleição para presidente da Câmara. Isso foi tudo acordado com essas figuras das quais eu falei, mais as lideranças de partidos de esquerda. Meu amigo, o presidente Jair Bolsonaro, por mais que tente, não está conseguindo governar. Hoje quem está governando entre aspas, porque isso não é governo, é desgoverno, é o João Dória, com alguns governadores que ficam ao seu redor, Rodrigo Maia e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que inventaram de legislar e executar, ignorando o verdadeiro papel deles, que é fiscalizar a Constituição, ser o guardião da Constituição. Na verdade, senhores, eles estão tramando o impeachment de Bolsonaro. Eles querem o caos. E o absurdo no meio disso tudo é que querem impeachment um homem, não pelos seus defeitos, mas sim pelas suas virtudes. Bolsonaro é um camarada que não rouba e não deixa roubar. E isso está incomodando essa gente. Está incomodando a velha política, que está
com a abstinência de poder, cargo e dinheiro. Se você for no meu canal, você não vai ver nenhuma manifestação de minha parte pedindo intervenção militar. Mesmo porque eu acho que nós brasileiros temos a sabedoria o suficiente para se conduzir e até aqui brigar por aquilo que nos é de direito. Porém, senhores, a situação no Brasil está se tornando insustentável. Estão isolando de maneira covarde o nosso presidente, não permitindo que ele trabalhe ou coloque em prática aquilo que é necessário para o bem-estar da nossa gente e o crescimento do nosso país. A sabotagem vem de toda essa gente, de todos os lados e de todos os poderes. Por essa razão, nós só temos agora um instrumento, as Forças Armadas. E o que eu vou manifestar aqui não é uma intervenção militar, não é uma intervenção militar. O que eu queria, nesse momento, almejo e torço, é para que a cúpula das Forças Armadas chame todos líderes desses poderes, os quais estão nessa sanha diabólica e antidemocrática, e lembre a eles que existe uma Constituição a ser observada e cumprida, e que o não cumprimento dessas regras constitucionais obrigatoriamente e legalmente acaba incutindo em outras medidas não ortodoxas. E digo mais, o Brasil está nervoso. A paciência dos brasileiros está esgotando. Esses crápulas, os quais eu falei, já não têm mais medo de povo e de manifestação das ruas. Isso porque eles não têm compromisso, não têm patriotismo e nem tampouco vergonha na cara. São bandidos, quadrilheiros que estão aí para desestabilizar o país. Para que o Brasil possa voltar a ter paz, estabilidade e entrar nos trilhos rumo à ordem e o progresso, além de as Forças Armadas lembrar a esses líderes, representantes desses poderes, que existe uma Constituição a ser observada, precisa também lembrá-los, convencê-los de que alguns membros têm que renunciar ao poder, para o bem do Brasil, para o bem dos brasileiros e para o bem deles mesmos. E as figuras os quais eu entendo que está na hora de partir, porque a República não os quer, é a deputada federal Joyce Hasselmann, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, o governador de São Paulo João Dória, o governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel, o presidente da Câmara Rodrigo Maia e o presidente do Senado Davi Alcolumbre. Esses homens precisam ser convencidos de que precisam pedir a renúncia urgentemente e partir, porque o Brasil não os aceita e os brasileiros não os querem. E a paciência está esgotando. Para que essa situação em que está se criando possa ter um final feliz, é preciso que esses homens, os quais eu falei, renunciem aos seus cargos, saiam da vida pública e deixem o Brasil em paz. Porque, caso contrário, não é ameaça, é apenas uma previsão e um ponto de vista. Esses brasileiros que hoje estão lutando nas ruas, de maneira pacífica, ordeira e legítima, podem se revoltar. Eles podem trocar as flores pelo chicote. E aí, minha amiga, meu amigo, o Brasil não suporta uma convulsão social ou uma guerra
civil. As Forças Armadas precisam intermediar essa situação para evitar o pior. O nosso presidente precisa trabalhar e ele não está conseguindo. Como está tomando porrada de todos os lados, está tomando flechada de todos os lados, é uma coisa de doido. E esses homens, nessa sanha diabólica por poder, dinheiro, nessa gana louca, estão desestabilizando o país. As Forças Armadas é o último grito da nação brasileira, para que esse enredo tenha um final feliz. Ou, caso contrário, se preparem para o pior. Os brasileiros não vão aceitar, sob hipótese ou circunstância alguma, que o Bolsonaro venha a ser impeachmentado. De maneira pacífica ou de maneira mais dura, os brasileiros vão lutar. E todos sabem que brasileiro é, em tempos de paz, um cordeiro. E que em tempos de guerra é um leão. Senhores, os quais eu mencionei seus nomes aqui, tenham juízo. Renuncie o mais urgente possível para evitar o pior. Vocês são crápulas, constituem uma mega organização criminosa que não pensa nos brasileiros e no Brasil e tem somente o objetivo de desestabilizar o nosso país. E nós não vamos aceitar. Os brasileiros sabem que, os brasileiros aprenderam que, os brasileiros têm na mente que é preferível morrer de pé do que viver de joelhos. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cablo Elson.